rogando a proteção dos bons espíritos, nossos mentores da casa, preparando a nossa reunião, preparando a nossa sintonia, a harmonia do ambiente, na certeza de que, ao ouvirmos a mensagem da manhã, vamos sair daqui mais leves, com maior disposição, maior vontade de ser útil, fazer o bem. É o único caminho que nos leva à paz interior, a garantia de que estamos prontos assim que formos chamados. Que o Senhor nos abençoe mais uma vez, envolva o nosso querido amigo orador, que vai fazer a nossa palestra hoje, Dr. Sérgio Bueno, já bastante conhecido aqui da nossa casa, pessoa muito querida de todos nós. Que assim seja, graças a Deus. Bom dia a todos, bom dia a todas. É um grande prazer poder estar aqui novamente, na Amélia Rodrigues. E toda vez que eu venho aqui eu me sinto muito feliz, porque o ambiente é realmente agradável, a energia só nos traz mais força para continuarmos a jornada. Hoje me solicitaram que eu fizesse uma breve explanação a respeito do item 48 do livro Pão Nosso, Compreendamos. Aliás, nada mais viável e útil nos dias de hoje do que compreender. São tantas as coisas que acontecem no mundo, tantos fatores, que nós às vezes nos sentimos perplexos, porque a dificuldade de entendimento é grande em todas as áreas do conhecimento. Quer no mundo social, no mundo econômico, no mundo da mídia, mas também no mundo religioso, onde muitas seitas e religiões mais fundamentadas estão aí, algumas até com outros propósitos que não o da edificação do ser humano. Então nós temos que compreender, separar o joio do trigo. E Emmanuel nos dá o caminho nessa mensagem do Pão Nosso, o caminho para que nós possamos compreender um pouco dessa modificação que o mundo religioso apresentou ao longo do tempo. E de imediato, na sua mensagem, ele nos remete ao mundo antigo. Mas o que é o mundo antigo? Para a nossa ciência, a partir do momento que começou a ser razoavelmente documentado, fala-se que em 6.000 anos é que estaria nesse mundo antigo. Outros vêm com uma outra informação, a partir do momento em que a escrita cuneiforme de 3.500 anos antes de Cristo começou a ser desenvolvida. Mas, se esse é o mundo antigo, que antigo é esse? Se a Terra tem 4 bilhões e meio de anos da sua construção. Então, a antiguidade clássica, como nós chamamos, é uma antiguidade da história, a partir do momento em que, de uma forma ou de outra, o ser humano começou a se registrar fatos e acontecimentos. Mas 4 bilhões e meio de anos para uns, 4 bilhões, 600 milhões de anos para outro, foi o tempo em que, segundo os cientistas, uma supernova, que é uma estrela de uma grandeza, acabou se dissolvendo na explosão, no famoso Big Bang, e a partir daí, então, as partículas levadas pela lei da gravidade começaram a se juntar,
e formou o planeta Terra, primeiro o Sol, depois os planetas que compõem o Sistema Solar. Então, esse seria o mundo pré-histórico. Seria o mundo de 4 bilhões e meio de anos. E nós só temos mínimos registros de 6 mil anos atrás, 3.500 anos atrás, porque mesmo a partir de certos registros não se tem uma data precisa. Mas o que fica muito marcado são as pinturas, os entalhes rupestres encontrados nas cavernas do mundo inteiro pelo homem, esse sim, o homem primitivo. E essas campanhas, essas obras rupestres, há dias atrás eu assisti na televisão um jovem que percorre o mundo inteiro com a bicicleta, né? Mas se especializando somente em buscar essas gravuras rupestres incrustadas nas pedras das cavernas. E traz, então, essa arte milenar, multimilenar, nós não sabemos nem quando, para a nossa apreciação, para sentir o sentimento artístico, criativo daquele homem. Sim, o primitivo, muito antes dos tempos em que a historiografia começou a construir os fatos que geram a Terra. Então, o Emmanuel já nos fala do mundo antigo. Que mundo antigo é esse? É o mundo historiográfico, que foi aberto ao conhecimento, e a partir daí, então, ele nos revela que há um mundo primitivo. Ora, esse mundo primitivo, portanto, vamos entender assim, que seria o mundo do Antigo Testamento. Esse mundo primitivo era um mundo em que as religiões, e eram várias, dentro de um ser humano bem distante de qualquer realidade tecnológica, científica, um ser humano assustado com os eventos da natureza, procurava a sua maneira e a sua forma agradar a Deus. E aí, então, faziam sacrifícios de toda ordem. Né? Sacrifícios de animais, sacrifícios humanos até, e algumas civilizações, não só europeias, mas americanas, por exemplo, os incas lá no Peru, os astecas no México, eles revelavam também a forma de execução dos seres humanos, crianças, jovens, dado em oferenda ao Pai Criador. Ora, no judaísmo antigo, lá em Israel, nós vamos encontrar várias formas de holocaustos. Interessante, a palavra holocausto, ela vem do hebraico e significa entregar algo esfumaçado. Daí dá para a gente, então, a partir da palavra, entender melhor, talvez, dedução minha, dos resgates que ocorreram com essa população. Porque lá atrás, a queima de seres humanos, a queima de animais em oferendas ao Criador, né, geravam essa fumaça, o holocausto. Né? E posteriormente nós vamos ver muitos ditadores, pessoas desalmadas, produzirem no mundo holocaustos de forma diferente, é claro, mas alguns até de forma semelhante. Então, os holocaustos, as oferendas que eram feitas lá, elas tinham como propósito, né, sacrificar animais, sacrificar até mesmo seres humanos, e isso eram realizados nos santuários, e muitas desses sacrifícios pelos sacerdotes do templo. Havia, então, 2 tipos de sacrifício naquela época, em razão do que eles entendiam por pecado: o sacrifício individual e o sacrifício coletivo.
para resgatar uma população inteira. O sacerdote, quando ele causava um mal-estar na comunidade, o que eles atribuem esse mal-estar a um pecado ou qualquer coisa assim, ele deveria oferecer um novilho sem defeito para o Senhor. E aí ele estava resgatado, o pecado tinha ido embora. Veja o campo primitivo como era. E qualquer pessoa do povo também poderia oferecer a sua oferenda com vistas a aliviar a consciência, aliviar seus pecados e assim por diante. E tinha os holocaustos coletivos, né? Que fizeram durante um ano, por exemplo, aqueles que pecaram. Esses holocaustos coletivos é interessante, porque visava resgatar a comunidade inteira. Dá para se fazer uma analogia, sem precisão científica, é bom afirmarmos, né? Porque a única religião, pelo menos que eu conheço, né, que tenha o dia do perdão, que é chamado Yom Kippur, é o dia em que um país tem o feriado deles para comemorar o resgate de um perdão coletivo. E até numa dessas datas, há mais de 25 anos atrás, 30 anos, houve uma guerra lá, chamada Guerra do Yom Kippur. Né? Ou seja, no dia do perdão, quando o povo estava preocupado com outras coisas, houve um ataque para a população israelense, que acabou revidando, acabou tendo uma vitória militar, mas foi no chamado Dia do Perdão do Yom Kippur. Né? Então, quando Jesus era judeu, não vamos esquecer isso, Jesus frequentava a sinagoga, desde criança, em Nazaré, e depois quando ele vai para Cafarnaum, onde ele realmente começa o ministério dele, lá em Cafarnaum tem as ruínas de um templo judaico. Então, o perdão era muito forte naquela cultura já antiga, né? E só que Cristo traz o perdão com uma nova conotação, uma conotação psicoterapeuta, no fundo, ou seja, perdão e auto-perdão, elementos que vêm ajudar aqueles, né, que perdoam, principalmente. O perdoado às vezes nem sabe que recebeu esse perdão, mas quem perdoa tira aquela mágoa, o ressentimento, tudo aquilo que pode ser somatizado no corpo físico e se transformar até mesmo numa doença. Doença física, mas também doença psíquica, doença mental, com desequilíbrios a partir do momento que as toxinas do pensamento negativo invadem todo o campo cerebral e gerando nos neurônios problemas de toda ordem. São as fixações, que na literatura espírita se costuma chamar de formas pensamento. O que é a forma pensamento? Pensamento nós todos fazemos a todo instante, a toda hora, e neste momento todo mundo está fazendo os seus pensamentos. Mas quando o pensamento ele se estratifica num bloco e gera uma forma pela repetição constante de mágoa, de ressentimento, de ódio, mas também, às vezes, até para o bem, de fazer o bem, de ajudar o próximo, etc., esse pensamento estratificado, ele ganha uma forma sólida, que passa a fazer parte da pessoa, no seu íntimo, na sua conduta. Essas formas pensamento podem ser positivas ou negativas. O problema está em quem escolhe, pelo livre-arbítrio, se vai ter uma forma pensamento ou várias formas pensamento estratificadas dentro de si. Se positiva vai fazer bem, se negativa vai fazer mal, geradora de doença. As mágoas, os ressentimentos, os ódios, os rancores, as autoviolências, as violências, que hoje em dia nós vemos muito
pela mídia, sobretudo a enorme violência contra as mulheres, os tais feminicídios, que sempre ocorreram, sempre teve. O problema é que não era divulgado. Agora é divulgado e nos chocam, né? Esses pensamentos, essa violência, toda essa conduta gera no atingido, na vítima, um estado de abandono interior, de autodesvalorização do próprio ego, que acaba então gerando doenças psicológicas, doenças físicas. E a terapia, que é a melhor de todas, é perdoar para se livrar do problema. Não significa que o agressor, seja lá quem for, vai estar sendo muito beneficiado por isso, não. Às vezes ele nem sabe, mas é uma tática, né? É um mecanismo de autodefesa que vem do cristianismo. Então, naquelas sociedades primitivas, havia oferendas coletivas visando perdoar toda uma coletividade, e tudo vinha através, em uma boa parte, do sangue de animais, de ovelhas e até do ser humano. E Emmanuel nos fala aqui no texto dele que não seria estas manifestações, né, que iriam mudar qualquer coisa nesse sentido, porque é impossível, texto do Emmanuel, né, que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. Né? Pelo que, entrando ele no mundo, diz: sacrifício e oferta não quisestes, mas num corpo preparastes. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Ele se refere a Deus, aquele Deus antigo, que era invocado como receptáculo disso. Né? Vamos matar, vamos queimar, porque teve os sacrifícios do fogo, que é o holocausto. Né? E em benefício, em oferenda a Deus para que os nossos pecados, entre aspas, sejam remidos. Isto, obviamente, fazia parte de um mundo primitivo. E também do mundo antigo. Mundo antigo, segundo aquilo que nós vemos. A doutrina espírita, kardecista, cristã, acrescentaria aí xaveriana, de Chico Xavier, né? E franquiana, do próprio Divaldo, porque eles dão uma densidade à divulgação de Kardec. Né? Sem eles, Chico vem abrindo caminho para tudo, né? Pela altíssima mediunidade, em todas as formas, e, portanto, ele vai solidificar a doutrina. São mais de 500 livros impecáveis, né? Para que nós possamos entender um pouco o cristianismo à luz do kardecismo, dentro dos princípios que já levantados por Kardec. O conhecimento da lei divina a partir da reencarnação, das leis de causa e efeito. Né? Então, quando nós estamos vendo esse mundo que se descortina lá atrás, no passado, através de pinturas descritas cuneiformes, de rupestres fixados nas paredes das cavernas, os motivos dos artistas lá atrás, na sua expressão estética, era retratar aquele ambiente em que eles viviam. Então, essas pinturas rupestres, ou esses entalhes da própria rocha, visavam mostrar o cotidiano, a pesca, a caça, né? Raramente os seres humanos. Essa simbologia do passado acompanha-nos no presente através de outras manifestações artísticas de um ser humano mais renovado e aprimorado pelo campo estético. O ser humano dos tempos realmente primitivos, lá atrás, ele era
uma construção física que nós chamaríamos de feia, ou seja, fora dos padrões que nós estamos acostumados. E o próprio corpo humano foi se modificando para adquirir padrões de beleza, adquirir um campo de ação, mais habilidade mental e também outras habilidades com o propósito de revelar a evolução. Mas Cristo vem há 2000 anos atrás. O que é isso se constatarmos que a Terra já existe há 4 bilhões e meio de anos? Foi ontem, historicamente falando. Mas ele veio fazer uma divisão. Essa divisão consta de separar, de criar um novo mundo. O mundo que ficou atrás, antes de Cristo, e o mundo que vem depois de Cristo. O Antigo Testamento, com as suas simbologias, seus sacrifícios, nos apresenta um Deus violento, um Deus irado. Porque para aquele ser humano havia necessidade de Deus trazer essa marca para eles. Eles só temiam, não compreendiam. Temiam o trovão, temiam a chuva, e estavam literalmente ali nas cavernas, vivendo do jeito que dava. Né? Nesse campo, Deus tinha que ser aquele Deus punitivo. Séculos e séculos depois, milênios, melhor dizendo, e milênios depois, veio Moisés, o legislador, que criou as leis mosaicas, ainda hoje em vigor em certos países, separando as leis divinas das leis materiais, das leis humanas. E as leis humanas, elas evoluíram na medida em que elas poderão vir encontrar, um dia talvez, o desiderato da lei divina. Porque as leis humanas, as leis civis, as leis penais, elas refletem um estágio de desenvolvimento da sociedade. Mas dá para fazer um link desse tema de Emmanuel com a passagem de Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Quando ele fala das moradas do meu Pai. Ou seja, meu Pai tem várias moradas, tem várias casas. E essas casas, essas moradas, estão divididas no mundo dos primitivos, na Terra, que é o mundo de provas e expiações, depois agora, nessa tentativa de se passar para o mundo de regeneração. Quando Cristo vem, há 2000 e poucos anos atrás, 2000 e tantos anos, porque ele começa o ministério dele com 30 anos de idade. Então, no exercício do ministério, quando nós chegarmos aqui em 2030, né, nós vamos ter realmente o início do Evangelho. Ora, Cristo só pôde vir aqui, reduzindo o seu alto padrão vibratório. Ele só pôde estar aqui, né, após bilhões de anos. Quando a Terra, saindo daquela poeira cósmica, daquelas partículas que foram se aglutinando pela gravidade, fruto da explosão de uma supernova, e aquilo foi sendo condensado, construído e gerando a Terra e outros planetas do Sistema Solar. Mas, segundo informações veiculadas na internet, Geraldo Lemos nos informa, por exemplo, que Chico Xavier tinha em sua memória gravados 40 mil anos dele. 40 mil anos é um número expressivo, mas diante dos números que viriam, que ficaram para trás, ainda é pouco, porque um espírito daquele, com a evolução daquela, passando por inúmeras encarnações, certamente teve outras experiências. Então, essa evolução
do ser humano, ela veio se acelerando ao longo do tempo, mas há um corte quando Jesus chega aqui. E aí, então, nós podemos fazer uma ligeira ilação de que aí começa na Terra o mundo de provas e expiações. Se esse cálculo proceder, né, nós agora acabamos de entrar no terceiro milênio para chegarmos a uma era de renovação, onde as provas, as expiações continuarão, mas de forma mais atenuada. Mas isso é nesse terceiro milênio, talvez no quarto milênio, para que se processe essa passagem. E essa transição que nós estamos vendo agora é uma ruptura, mais ou menos exata como foi a ruptura dos tempos de Jesus, quando Jesus aqui chegou. Ele rompeu. Imagine uma sociedade marcada pelos holocaustos, pela violência, por uma lei de Talião terrível, né? Onde era comum matar até crianças, sacrificar. Vem um homem e fala: Deus não é isso. Ele apresenta um novo Deus, o Deus do amor, o Deus da compaixão, o Deus do perdão. Óbvio que não foi perdoado lá ele, Jesus foi sacrificado, né? E até hoje ainda é perseguido por aqueles que não aceitaram essa ruptura e continuam ainda cultivando aquelas tradições antigas em templos religiosos modernos, atuais. Mas Emmanuel vai mais além, que aquelas manifestações primitivas, mesmo com a vinda do cristianismo, que vivificou uma nova expressão de Deus, aquelas manifestações de oferendas e de sacrifícios ainda não terminaram. E nós vemos agora, né, nos tempos atuais, né, religiões que procuram, na sua concepção mais primitiva, agradar a Deus com oferendas, com isso, aquilo, como se Deus precisasse, né, dessas manifestações, dessas ofertas, para que a sua lei fosse aplicada de forma mais justa e mais benigna. E Emmanuel nos fala claramente no texto que, apesar de tudo, apesar da evolução, apesar disso, daquilo, e vamos concluir que nós estamos falando de agora em termos históricos. Nós estamos falando dos textos de Emmanuel de 50 anos atrás. Não é nada isso. Né? E ainda então, mesmo nessa alteração, nessa passagem de patamar da Terra, nós estamos vendo ainda, infelizmente, muita exploração religiosa para, com o temor do inferno, né, fazer com que as pessoas tenham uma fé sem raciocínio, entregando a algo que não existe em função de uma realidade maior. Mas na Grécia Antiga também haviam as oferendas, lá nos tempos de Sócrates. Na Roma Antiga também haviam essas oferendas, né, em civilizações que nós chamamos hoje de clássicas. Né? O mundo greco-romano, ele traduzia o campo militar como um domínio preponderante na conquista dos povos mais frágeis, povos esses conquistados e dominados, que formaram o maior império de todos os tempos, o Império Romano. Não há notícia histórica de maior império, de império com maior durabilidade do que o romano, que ficou desde os tempos da sua formação até 476, se não me falha a memória, quando há a invasão dos bárbaros. Então, teria durado esse império cerca de 1000 anos. Nenhum outro império fez isso. Quando se imaginou o terceiro Reich,
era para que ele durasse 1000 anos, não durou nem poucas décadas, né? Então, e hoje nós estamos vendo também no mundo a dissolução dos impérios, com as guerras. O Império Austro-Húngaro caiu em 1914 com a Primeira Guerra Mundial. Era um império poderoso, fortíssimo, né? E hoje nós estamos vendo desmontes de grandes países que viveram muito pelo esforço alheio, subjugado aos colonizados. Então, há uma mudança enorme. É muito difícil nós compreendermos o porquê de tanto sofrimento que nós estamos vendo na Terra. Mas Kardec, ao responder sobre a guerra e o porquê da guerra, todos nós sabemos a resposta. Elas aceleram o desenvolvimento. Não que estejamos aqui defendendo nada com relação à violência, porque Deus não precisa da violência humana para realizar o que Ele entende que deva realizar. Por exemplo, o que aconteceu essa semana em Mianmar. Segundo os dados que estão sendo veiculados pela mídia, há a possibilidade de já termos mais de 10.000 vítimas em função de um tremor de terra no epicentro de Mianmar. Então, muitos são os instrumentos, aliás, todos, que nós nem sequer imaginamos que a providência divina tem para nos demonstrar que ela não precisa da ação humana direta, mas a partir do momento que os celerados colocam em ordem de marcha as modificações, aquilo que iria acontecer de uma forma ou de outra, ela aproveita que esses fatos ocorram sem fazer uma intervenção direta, exceto nos momentos mais críticos, para que então se estratifique uma mudança e uma mudança de conceitos e de evolução. Nós temos no mundo atual, né, inúmeros blocos que ainda vivem quase que em tempos primitivos. Enquanto a Terra, falando a Terra como um planeta em evolução, porque a Terra também está em evolução, as suas placas tectônicas ainda se movimentam, causam esses problemas que nós estamos vendo, como aquele da Ásia, esse de agora e tantos mais. A Terra vem se aperfeiçoando também. E ela é um instrumento, é a nossa casa, para que possa também ocorrer certas manifestações. Há um livro do Divaldo Franco, psicografado por Manuel Filomeno de Miranda, ele psicografa Manuel Filomeno de Miranda, em que fala sobre aquele maremoto, tsunami, seja lá o que for, que aconteceu anos atrás e que matou gente, muita gente. E logo na abertura, ele já demonstra que todas as pessoas que foram atingidas ali tinham uma relação, de certa forma, kármica. E elas então vieram da Europa passar as férias lá naquelas praias lindas e paradisíacas. Quando juntou todo mundo, aqueles que precisavam passar, chegou a hora de deixar a natureza provocar. Imaginar que Deus, na sua potestade, não teria condições de evitar aquilo, não é fato. A Terra se movimenta, ela está com as suas placas tectônicas constantemente em movimento, e isso gera problemas. Porém, nessa obra de Divaldo Franco, fica bem claro que um dia antes de ocorrer aquele choque de placas, que geraria mais de 200.000 pessoas mortas, o plano espiritual já sabia, obviamente, que ia acontecer, e caravanas de espíritos se colocaram em prontidão para irem receber os espíritos que estariam desencarnados. Então, nada acontece por mero acaso. E tudo que acontece tem sempre uma razão de ser, embora muitas vezes nós, na nossa míope ignorância,
não sabemos entender esses processos. Mas a partir do momento que há uma lei maior que precisa ser cumprida, Deus, no momento exato, na hora exata, sabe o que fazer, e sempre soube, é claro, né? E aquilo que nos pertence, de positivo e de negativo, os nossos karmas, os nossos dharmas, tudo isso nos virá na hora certa, no momento certo, para que a gente possa, então, se resgatar, avançar e crescer. Então, quando nós vimos os mundos que nós temos, a grande diferença, e aí talvez não é por uma manifestação orgulhosa, mas é uma manifestação de constatação de fatos, o cristianismo é o que trouxe o amor na sua maior plenitude. E Kardec, para aplicar os conhecimentos dos espíritos elevados, demonstra que as leis básicas, as leis divinas, que são sempre justas, trouxe um mecanismo de ação e reação, causa e efeito, encarnação e reencarnação. Tudo isso como mecanismo de evolução do ser humano individual. A Terra também evolui. E as comunidades nacionais, os povos, também evoluem. Ou seja, se hoje, por exemplo, no Brasil, nós vivemos momentos apreensivos em relação à violência que campeia solta por aí, aparentemente solta, é porque nós, brasileiros, ainda estamos numa fase difícil, recebendo, segundo os grandes médiuns, espíritos que vieram de outros lugares até para aportar aqui no planeta Terra. Porque, no caso do Brasil especificamente, o nosso país é privilegiado em todos os sentidos. Quando eu estive lá em Israel, depois de andar bastante de carro, é um local adusto. Não dá nem para entender porque brigam por conta daquela terra, a não ser pelas tradições. Mas não tem nada. Quando eu cheguei no Monte Nebo, onde Moisés teria parado e de lá avistado a terra prometida, eu tentava enxergar, na minha miopia, onde está. Não dava para ver nada, porque o vento joga, era deserto, joga aquela poeira, as areias para o ar e fica tudo embaçado. E minha filha, que estava comigo, foi quem me levou, fez o seguinte comentário: se essa é a terra prometida é o Brasil. Você não vê um verde ali, não vê uma árvore, não vê nada. O famoso Rio Jordão, que a gente forma aquela imaginação, é um riozinho. Um riozinho, né? Estreito, mas ali ocorreram os fatos, né? Jericó, por exemplo, a cidade mais antiga do mundo, que é na Palestina, onde há uma constante luta, uma constante briga pelo domínio daquelas áreas. Então, quando nós vemos aquilo, deserto, aquelas rochas calcinadas pelo sol inclemente do deserto, né? Meu Deus do céu, por que estão brigando? Por isso. Mas espíritos reencarnados de vidas e vidas e vidas passadas, comprometidos com esses ideais, lá estão. E enquanto eles não evoluírem, assim como nós no Brasil, que aportamos muitos espíritos vindo, segundo Divaldo Franco, da própria Revolução Francesa, numa negociação que ele menciona entre Ismael e São Luís. Essa negociação, não sei se foi um bom negócio para o Brasil, mas de qualquer forma negociaram. Nós não sabemos o que foi negociado, né? Mas vieram para cá. Então, enquanto todos esses espíritos, e principalmente aqueles que foram arrancados do seu solo natal
pela violência, pelo tráfico negreiro. Enquanto nós não absorvermos essas mágoas, esses ressentimentos, para formarmos uma sociedade realmente plural, sem preconceitos, nós temos ainda que enfrentar muitos problemas, porque a lei maior é a lei do amor, é a lei da fraternidade, é a lei do perdão, é a lei da convivência, sem discriminação de sexo, raça ou cor, porque todos nós somos filhos do Altíssimo. Então o Emmanuel nos coloca neste texto que o grande divisor de águas do mundo antigo para o mundo moderno já está na Bíblia, é claro. O Antigo Testamento tem que ser lido de uma forma simbólica, visualizando o homem daquele tempo, aquele Deus, aquelas formas. E o Novo Testamento já vivificando uma nova experiência do ser humano. Mas é óbvio, levaram-se 2000 anos para que então, apesar das inúmeras infrações do ser humano sob o palio da religião, apesar da Inquisição, apesar da Guerra das Cruzadas e de tantas outras, apesar de tudo, para nós chegarmos recentemente, 180 anos, 160 anos atrás, ao Espiritismo. E sejamos honestos com nós mesmos. Nós não podemos imaginar que é a última palavra de tudo. É um processo evolutivo. O próprio Espiritismo será um dia substituído por uma visão mais ampla ainda, maior, porque nada é estático, tudo se existe para cumprir uma missão. Mas hoje é o único porto seguro que nos dá as leis para interpretarmos a vida atual, para compreendermos o sofrimento humano, o porquê das diferenças. E as religiões que vão ficando ainda vinculadas ao passado, esse passado antigo e primitivo, vão se terminando, porque o ser humano evoluído exige raciocínio, exige compreensão, precisa disso para entender o seu próprio campo pessoal, familiar, de trabalho, da vida e etc. Por isso o texto é: compreendemos. Vamos compreender as nuances do mundo, sem criticar, porque tudo faz parte daquele processo que vem lá muito antes dos tempos em que a escrita se estabeleceu. Vem de um ser humano primitivo. Chico Xavier nos fala, ou melhor dizendo, falam por ele, né, que os exilados de Capela teriam ocorrido esse exílio há 7.000 anos atrás, mais ou menos. O que é isso, em termos históricos? Mas 7.000 anos nas marchas da civilização geraram um ser iluminado, com capacidade de transmitir a nós arcanos divinos e modificar por completo a nossa concepção da vida, a nossa concepção da morte, a nossa concepção material de saúde e de felicidade. Porque a felicidade não está no ter. É claro que se faltar tudo, se não tiver o alimento, se não tiver água, isso faz uma diferença enorme e diminui o ser humano. Mas com a ciência, com a tecnologia, nós vamos ver que, acho que aqui muitos já conhecem a lei de Malthus, né? Porque o Malthus dizia que um dia a população cresceria numa população geométrica e a plantação, os alimentos, uma proporção aritmética. Não se realizou nada disso. A população inicia um declínio e a capacidade de produzir alimentos é geométrica. O que falta, por isso tem a fome no mundo, tem as dificuldades, tem tudo aquilo que nós conhecemos, mas o que falta é a concepção de um ser humano mais solidário, porque o egoísmo puxa para uns e para outros uma quantidade de bens e serviços e patrimônios e valores monetários até
que asfixia outros lá. Então, ainda nós não estamos no campo da fraternidade legítima, mas um dia, com certeza, iremos alcançar. Muito obrigado aí pela atenção de todos. Vamos nos concentrar, vamos vibrar em amor, em agradecimento. A Psicologia da Gratidão, de Joana de Ângeles, é um livro indispensável para termos na cabeceira. Agradecer a Deus, agradecer a tudo, até mesmo os problemas que nos visitam, porque muitas vezes aquilo que imaginamos ser hoje um mal, ao longo do tempo vai parecer-nos um bem, até se consolidar nas transformações necessárias. Vamos vibrar em amor por todos os que sofrem nesse planeta e, neste momento, pelas vítimas lá de Mianmar, que recebem uma dura provação coletiva, ou melhor, expiação coletiva. Muitos espíritos, nesse momento, aturdidos, porque foram pegos inesperadamente e uma passagem para o outro lado da vida. As famílias enlutadas, as crianças que estão sem pais e sem órfãos, as viúvas, os viúvos, os mutilados, todos estes estão à mercê da bondade divina internacional. Precisamos, então, olhar por eles. Senhor Jesus, nos dê paz no coração. Protegei a nós todos, a esta instituição, ao Dr. Miguel, Virgílio e todos aqueles que se dedicam a ela. Sempre me lembro de Dona Terezinha, que está lá no alto, nos assistindo. E certa vez, após uma palestra aqui, ela me disse: o senhor não falou sobre a necessidade da reforma íntima, o mais importante. É verdade. A reforma íntima que nasce no âmago do ser pelo pensamento. E é tão difícil, porque o pensamento brota. Devemos direcionar o nosso pensamento pela gratidão, pelo amor, pelo respeito, agradecendo o esforço de Jesus, que veio até nós, encarnando aqui, numa época difícil, para que nós possamos receber a brandura do seu Evangelho. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, como nós perdoamos os nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentação, livrando-nos de todo mal. Amém.